Salmo 17, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Este salmo é uma oração. E é uma oração quase que especificamente o salmista pedindo proteção. Ele está buscando proteção de Deus. É isso que o salmista está fazendo em todo esse salmo. Sugiro que você leia o salmo todo depois, aí no seu momento de reflexão. Salmo 17, leia o salmo todo. O salmista está pedindo proteção. E ele pede proteção por uma situação específica. A situação é, ele está sendo terrivelmente perseguido por seus inimigos. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não buscam a Deus, pessoas más estão perseguindo o salmista. E ele pede a Deus que o proteja. É o teor de toda a sua oração neste salmo. Ele fala com Deus sobre a sua integridade, ele está buscando a Deus sinceramente, ele está servindo a Deus de todo o coração, e então, na sua oração, ele pede proteção. E no final dessa oração, em que ele pede proteção dos seus inimigos que o perseguem, ele diz estas palavras que nós acabamos de ler. Eu estava fazendo minha leitura devocional esses dias, e este versículo me saltou à vista. Inclusive, eu compartilhei ele lá no Facebook. Ele me saltou à vista nas palavras que o salmista diz aqui. Ele diz, eu vou comentar aqui parte por parte do que ele diz nesse versículo. Primeiro ele diz, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Feita a justiça? Sim. Eu penso que o salmista tinha em mente a justiça de Deus contra os seus inimigos. A justiça de Deus contra aqueles que o perseguiam. Porque este salmista escreveu este salmo séculos antes do nascimento de Cristo. E ele, pela descrição do próprio salmo, parece que ele está enfrentando uma crise muito grande porque ele está sendo terrivelmente perseguido, até de maneira injusta ele está sendo perseguido. Então, quando ele diz feita a justiça, ele entende que Deus vai fazer justiça contra os seus inimigos. Mas para nós, cristãos, que vivemos na era cristã, esta palavra, feita a justiça, tem outro significado. Tem outro significado. Não sei se você sabe disso. Para nós, feita a justiça de Deus, foi feita lá na cruz, quando Cristo tomou sobre si as nossas culpas e sofreu o castigo, sofreu a ira de Deus pelo pecado da humanidade. Ali foi feita a justiça. Para nós, cristãos do Novo Testamento, nós não reivindicamos justiça própria. Nós não reivindicamos justiça própria. A nossa confiança e a nossa esperança está na justiça de Cristo. Ele é justo. Porque ele não pecou. Ele viveu como homem entre os homens. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Mesmo assim, ele entregou-se àquela morte na cruz por mim e por você. E com a sua entrega, a justiça de Deus foi satisfeita. Porque se Deus tivesse dado uma anistia geral a todas as pessoas, isso poderia ser visto até como um gesto de amor, mas não seria justo. Deus não estaria sendo justo. E se Deus aniquilasse todas as pessoas ou condenasse à perdição eterna, Deus estaria sendo justo, mas ele não estaria sendo amor. O detalhe é que a Bíblia mostra que Deus, tanto quanto ele é amor, ele é justo. E tanto quanto ele é justo, ele é amor.
Então, o sacrifício de Cristo em nosso lugar foi a satisfação da verdadeira justiça de Deus. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Reflita sobre isso que eu estou lhe dizendo. Então, para nós do Novo Testamento, nós poderíamos ler esse salmo dessa perspectiva. Quanto a mim, feita a justiça, e essa justiça vai se consumar definitivamente quando o juiz, o supremo juiz do universo, se sentar no seu trono para julgar as nações. E aí todos os pecados, todas as culpas serão justamente punidas nesse dia do grande juízo. Então, para nós, cristãos do Novo Testamento, essa palavra deve ter este significado. Quanto a mim, feita a justiça feita na cruz, e a justiça do grande dia do juiz eterno, sentado no seu trono para julgar as nações, o juiz que julga com imparcialidade, com absoluta justiça. Nesse dia, essa justiça estará consumada. Por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós já somos fartos na nossa sede de justiça quando olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. E nós seremos absolutamente fartos de justiça quando no juízo final todo pecado for punido adequadamente aos olhos do juiz eterno. Então, esta palavra é: quanto a mim, feita a justiça. Quanto a mim, feita a justiça em Cristo. Quanto a mim, feita a justiça no juízo final, quando Cristo vier. Ele diz: eu verei a tua face. O salmista tinha em mente eu penso que ele tinha em mente que um dia ele iria se encontrar pessoalmente com Deus. E então ele veria a face de Deus. Mas aí, mais uma vez, eu digo, para nós cristãos do Novo Testamento, isso tem um outro significado. Nós vemos a face de Deus pela fé agora. Quando nós olhamos para Cristo e para o seu sacrifício na cruz, é a primeira visão da face de Deus. É agora. Quando nós olhamos pela fé para o sacrifício de Cristo naquela cruz. Pense nisso. Então ele diz: para mim, feita a justiça, verei a tua face. E mais um detalhe. Quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos o preço que Jesus pagou pela nossa salvação, pela fé, nós vemos a face de Deus agora. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não podemos ver Deus face a face. Inclusive, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Está lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o tornou conhecido. Nós vemos Deus através de Cristo. Hoje, pela fé, olhando para Cristo, para o seu sacrifício na cruz, para a sua ressurreição, para a sua ascensão e o fato de que ele está à direita de Deus, de onde também intercede por nós. Nós vemos Cristo pela fé. Nós podemos ter essa experiência, nós devemos ter essa experiência. Você precisa ter esse entendimento, todos nós precisamos ter esse entendimento. Nós vemos a face de Deus em Cristo, pela fé em Cristo hoje. Por isso o autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós devemos prosseguir para o alvo, fitando os olhos em Jesus, autor e
consumador da nossa fé. Então, um apelo que eu faço para você, meu irmão, nessa época agora, nesse momento de tantas notícias difíceis, né, de pandemia, de decisões das autoridades, de conflitos entre os governos, o meu conselho nessa noite é: feita a justiça lá na cruz, olhe para Cristo. Olhe, fite os olhos em Jesus. Aí você pode me perguntar: pastor, como é que eu faço para fitar os olhos em Jesus? Pense no que ele fez na cruz, no meu e no seu lugar. Estude as Escrituras, estude os Evangelhos, estude o Novo Testamento, veja o que as Escrituras Sagradas revelam sobre Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus, se volte para as Escrituras e olhe para Cristo. E você, à medida que você se voltar para as Escrituras e estudar as Escrituras e encher a sua mente, o seu coração com o Cristo revelado nas Escrituras, pela fé você vai ver a Cristo. Você vai compreender a obra de Cristo. Isso vai encher o seu coração de paz. Isso vai encher o seu coração de segurança. Isso vai encher o seu coração de alegria e de esperança, meu irmão. Então, meu conselho nessa noite, meu primeiro conselho nessa noite é: olhe para Cristo. Não olhe muito para as pessoas. Não olhe muito para as notícias dos jornais. Não olhe muito para as redes sociais e para o que o pessoal espalha por aí. Olhe para Cristo. Uma coisa que eu tenho feito nesses dias de reclusão, eu tenho procurado olhar para Cristo. Eu tenho lido as Escrituras, eu tenho lido livros, eu estou lendo um livro em especial, e ele me revela muita coisa sobre as Escrituras e sobre Deus. Eu tenho assistido vídeos, mensagens de pastores, de servos de Deus, piedosos e tementes a Deus. Ou seja, eu tenho me exercitado em olhar para Cristo, em focar no que Deus está fazendo. Então a minha palavra é: olhe para Cristo agora. Muita gente comete um erro, muito cristão comete um erro, de projetar o seu relacionamento com Deus lá para a eternidade. Quando eu morrer, quando eu ressuscitar, quando Cristo voltar, aí eu vou ver Deus. Certo, você vai ver Deus em outra dimensão, em outra realidade, mas pelos olhos da fé você pode contemplar Deus agora, a obra de Deus, o amor de Deus, a graça revelada na cruz. Olhe, olhando para Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele estava dizendo isso. Nós vamos a Deus através de Jesus. Nós olhamos para Deus olhando para Jesus. Nós olhamos para Jesus olhando o que as Escrituras revelam sobre Jesus, nos relacionando com Ele. Então nós precisamos, é tempo de nos despertarmos e buscarmos espontaneamente, decididamente, vamos olhar para Jesus. E ele diz: quando despertar, ficarei satisfeito. Para quem está entrando aqui agora, eu estou lendo Salmo 17:15. Quando despertar, ficarei satisfeito. O que seria o despertar? Será que o salmista tinha em mente a ressurreição? Ou o despertar diante de Deus após a partida desta vida? Não sei. Não dá para saber exatamente o que ele tinha em mente sobre despertar. Mas, mais uma vez, eu aplico despertar em dois sentidos. Quanto a mim, quando despertar, ficarei satisfeito. E eu tenho sido despertado para o amor de Deus, para a graça de Deus, para o perdão de Deus, olhando para Jesus. A Bíblia diz que a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que palavra maravilhosa. O primeiro sentido de despertar é quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós na cruz. Aí nós somos despertados da morte do pecado. Nós somos despertados espiritualmente. A Bíblia chama isso de nascer de novo. É o primeiro sentido de despertar. É quando a paz de Cristo enche a nossa vida, quando nós somos perdoados, quando nós somos admitidos na família de Deus. Aí, neste momento, nós somos despertados. E aí, porque olhamos para a justiça de Deus na cruz, em Cristo. Então, quando despertar, e o outro sentido de despertar, mais uma vez, é quando definitivamente estivermos na presença de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que nós precisamos despertar agora. Despertar para esse novo dia. Despertar para essa nova compreensão. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Há um novo despertar, há uma nova alegria, há uma nova vida, quando o ser humano, morto em seus delitos e pecados, encontra Cristo e se rende a Cristo. Há um novo despertar a cada dia, quando o cristão estuda as Escrituras e tem a sua mente iluminada pelas revelações de Deus nas Escrituras. O salmista diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 105. Ou seja, eu desejo que você cada dia seja mais desperto pela luz de Cristo. Que você não espere apenas para o novo despertar lá na eternidade, quando você partir desta vida e se encontrar com Deus. Eu desejo isso para a sua vida, mas eu desejo o despertar agora, o despertar em Cristo, o despertar para o amor de Deus, para a graça de Deus, para o perdão de Deus. E tudo isso, eu estou dizendo desde o começo, acontece quando nós olhamos para Cristo. Acontece quando nós olhamos para a cruz. Acontece quando nós olhamos para as Escrituras. Estas coisas andam juntas. E tudo isso enche o nosso coração de paz. Quando eu digo isso para você, meu irmão, é porque eu tenho experimentado essa paz. Eu tenho experimentado esse despertar para as coisas espirituais, esse despertar para Deus, esse despertar para a fé. E quando eu lhe digo isso, eu quero que você experimente isso na sua vida também. E se você já tem experimentado, amém, aleluia. Isso é uma experiência crescente. Eu desejo que você cresça cada vez mais nisso. E se, meu irmão, você ainda tem dúvidas lá no seu coração, se você ainda não tem experimentado a paz e a segurança que Cristo dá, se as notícias dos jornais ainda lhe afetam e tiram a sua paz, o meu desejo é que você tenha esse despertar e que você olhe para Cristo, e você olhe para a cruz, e você olhe para as Escrituras, e você se encha dessa luz que emana de Cristo, passa pelas Escrituras e enche a vida daquele que se rende a Cristo. Certo? E finalmente ele diz assim, a última parte do versículo, quando despertar ficarei satisfeito. Cristo satisfaz. Cristo revelado nas Escrituras satisfaz plenamente. O sacrifício de Cristo em nosso lugar, quando é compreendido sob a direção do Espírito Santo, ele satisfaz a nossa vida. Infelizmente, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que não está satisfeita. Uma sociedade ansiosa, uma sociedade consumista, uma sociedade angustiada, uma sociedade desesperada em busca de satisfação, se entregando a todo tipo de prazeres, de
de vícios, de drogas, de alucinações de toda sorte. Uma sociedade procurando satisfação em bens materiais, em popularidade, em fama, em muitas amizades. Infelizmente, uma sociedade que não compreendeu ainda o verdadeiro significado da satisfação. Tem procurado satisfazer a sua sede em fontes erradas, como diz, e parece que é o profeta Isaías. Ele diz que o meu povo tem cometido 2 pecados. Abandonado a Deus, a fonte das águas vivas, e cavado para si mesmo cisternas rotas que não retêm água. Essa é a realidade do mundo. O mundo não está satisfeito. As pessoas não estão felizes. Inclusive, meus irmãos, eu trago essa mensagem porque eu sei que há pessoas que confessam o nome de Cristo, mas que ainda não encontraram a verdadeira satisfação e paz em Cristo. Ainda estão aflitas, ainda estão angustiadas, ainda estão inseguras, ainda estão cheias de dúvidas. Eu lembro de diversas vezes já aconteceu nos meus anos de pastoreio. Irmãos testemunharam comigo, dizer que em determinado momento se sentiu ameaçado por um acidente, por uma doença, achou que ia morrer e disse: será que eu estou preparado? Meu irmão, quando nós estamos em Cristo, nós estamos preparados. Quando nós compreendemos o que Cristo fez na cruz em nosso lugar, nós estamos preparados. É só isso que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo. Ele nos satisfaz. Tem um hino do nosso cantor cristão que diz: Cristo satisfaz. Sim, só Cristo satisfaz. Quando nós encontramos a satisfação em Cristo, nós não precisamos mais satisfação em outras coisas. O que nós pudermos desfrutar dessa vida aqui, licitamente, amém. Vamos dizer assim. Mas a verdadeira satisfação do ser humano, só Cristo pode dar. Só Cristo satisfaz verdadeiramente. E aí ele diz assim: ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Eu achei fantástica essa palavra, porque as Escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz que através de Cristo nós estamos sendo formados à imagem e à semelhança de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão da imagem de Deus. E o salmista que usa essa palavra, ele diz que nós vamos ter satisfação quando nós vemos a semelhança de Deus. E mais uma vez, nós vemos a semelhança de Deus olhando para Cristo. E mais, quando nós olhamos para Cristo e entendemos o que Ele fez por nós, essa semelhança é formada em nós. Tudo que nos acontece, as Escrituras dizem que é Deus trabalhando para formar a imagem e semelhança dele em nós através de Jesus Cristo. Então, o que eu estou dizendo é: Deus está formando a imagem de Cristo em nós, a imagem dele mesmo, de Deus, através de Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Deus está formando isso em nós. Quando Cristo cumpre, quando nós compreendemos o cumprimento da justiça de Deus em Cristo e olhamos para Jesus, nós vamos ter a satisfação ao ver esta imagem de Deus, a contemplar a imagem de Deus, a semelhança de Deus e ela envolver a nossa vida, encher a nossa vida. E o resultado disso será o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa lista está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Eu desejo de todo o coração que essa experiência do salmista, com as suas limitações de ter vivido antes de Cristo, seja a sua experiência agora que vivemos após Cristo. Que você olhe para Jesus, que você perceba a justiça de Deus feita em Jesus,
Que você seja envolvido por essa justiça de Deus. Que você veja a face de Deus em Cristo. Que você seja despertado para essa luz da fé em Cristo Jesus. E que ao despertar para Cristo, cada vez mais, você fique satisfeito, você fique em paz, você fique pleno. O meu desejo é que você fique pleno, satisfeito, em paz, vendo a semelhança de Deus em Cristo manifesta na sua vida, a seu favor, para o seu bem.